Eu acabo com você. Como é que eu assim? Tá. Boa tarde. Acho que nossa hora hoje é uma hora de uma seminário do polinômio, que é uma hora do ensino oitavo ano do ensino fundamental. É um trabalho presente por Carl e Jimmy na disciplina da metodologia 2 com o professor Victor. Uhum. Só um minutinho. A disciplina. Uhum. O tema. Oh, além O termo de nossa hora hoje é polinômio, é o polinômio do ensino fundamental. O polinômio é o nossa hora hoje, ele vai basear sobre o polinômio com variável, polinômio fracional, divisão de polinômio com polinômio binômio de primeiro grau e operação com polinômio. Uhum. Objetivo do polinômio, objetivo específico de nosso trabalho é reconhecer um polinômio. Como reconhecer um polinômio? É utiliza a característica do polinômio para determinar que é só um polinômio. Segunda, identifique o grau de um polinômio e identifique um grau de um polinômio. Identificar o grau de um polinômio é dizer que se esse polinômio é um grau 1, grau 2, grau 2, grau 3. Operação com polinômio. Operação com polinômio, operação de polinômio, ela é operação adição, subtração, multiplicação, divisão. Determine a raiz de um polinômio. A determinação de uma raiz de um polinômio, você pode fazer isso com GeoGebra. Por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau 2, para determinar isso, eu vou determinar x, o valor de x é uma raiz de esse polinômio. E quinta, aplica os teoremas do Rees-Dalembert. Tá bom? Assim. Uma do Ju? E nesse conteúdo, nós vamos envolver os conteúdos que faz parte dessas operações básicas, que é adição e subtração de polinômio, multiplicação e divisão. E nós vamos discutir também sobre o monômio e binômio, trinômio e polinômio. E Mas essa, o problematização de nosso trabalho é isso. Por exemplo, adição e subtração de um monômio. Por exemplo, se eu tenho 4y grau 2 mais 11y ao quadrado, ele vai igual 15y ao quadrado. Por quê? Eu tenho 4, que é 4y, que é grau 2, e 11y, ele é igual a grau 2 também. Mas eu posso fazer uma adição, porque ele tem mesmo grau. É por isso que eu disse que 4 mais 11, ele dá 15. Eu tenho y ao quadrado, mas y ao quadrado, ele vai ficar y ao quadrado. É mesmo se eu tenho 7b menos 5b. Por exemplo, 7b menos 5b simplesmente 7 menos 5 vai ficar 2. Eu fiz uma diferente. O coeficiente é 2, é ao cubo, tá? E para acrescentar o que o colega acabou de dizer, o Assim. professor acabou de dizer, é que nós podemos observar sobre essa operação
a gente só mexe nos números e a gente mantém a letra. Tipo, 4y quadrado. Então, a gente mexe no 4 mais 11 que dá 15. E o y quadrado ficou a mesma letra. Só um minutinho. Oh, Só um minutinho. tá puxando. É, pode falar. É pra mim? Sim, acho que sim. E nessa parte que tem como polinômio com uma variável. E nós podemos perguntar o que é polinômio com variável. Conhecemos o polinômio com uma variável que é uma expressão matemática com soma e produto. Nós podemos contar com números reais ou complexo. Aqui nós temos nessa parte aqui que é a n com e x expoente n. E como eu acabei de dizer que pode ser um número complexo ou número reais, e que nessa parte nós vemos que A1, A2, essa em seguinte até o AN contido com o com C, que esse C que é o número complexo. E nessa parte nós temos como tipo um exemplo, que é x ao quadrado mais cx mais 3, e nós podemos dizer que nós podemos considerar o x como variável. E nessa parte esses A representam tipo os números, e esse x que é o variável é que nessa parte nós vamos fazer a operação como o professor acabou de dizer. Nós vamos fazer a adição e nós vamos manter o x. E nós temos um... Quer falar? Não, pode falar. E nós temos esse exemplo aqui do polinômio, que é a expressão de 24x o quinto mais 8x x quarto e 3x ao cubo mais 10x quadrado mais x menos 7. O 24, ou 8, ou 3, ou 10, menos 7, esses números são coeficientes. E o x é a variável dessa operação, ou a variável do polínio. E 24 elevado a 5, 8 elevado a 4, 3 ao cubo, 10 ao quadrado, e 6x são os termos do monômio. E menos 7 é o termo independente. Quando eu falar de independente, nós podemos observar que não tem nenhum x que acompanhar o menos 7. Daí ele está sozinho. E o 24 é o termo dominante. Por que ele é o dominante? Porque ele, com o variável x que acompanha o 24, ele é o mais, posso dizer, o mais grande. Porque o x do 24 é o x elevado a 5. Tá, como eu já falei no começo, quando eu começo essa hora, operação do polinômio. A operação do polinômio, ele tem adição, subtração com polinômio e multiplicação, divisão. Agora, vamos fazer uma
operação da adição e subtração com polinômio. Como você vai fazer isso? Quando você tem dois polinômios, você deve adicionar isso. Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado vezes y mais 5x mais 2y mais 3x ao quadrado vezes y mais 6y. Como eu vou fazer isso? Para fazer essa operação, que é a adição com polinômio, eu vou adicionar o membro de grau iguais. Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado, ele é igual com 3x ao quadrado vezes y. Eu vou te dizer 4x ao quadrado vezes y mais 3x ao quadrado vezes y, ele vai dar 7x ao quadrado y mais 5x. Por exemplo, 5x é um termo independente, como Cal já falei. 5x é um termo independente, ele vai ficar mais 5x. Eu tenho 2y mais 6y, ele vai dar mais 8y. É isso. Por exemplo, na segunda exemplo, que é uma subtração do polinômio, eu tenho 7x ao quadrado menos 12y mais 15 menos 4x ao quadrado mais 6y menos 18. Mas para fazer isso, eu vou entrar o sim menos. Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado, ele vai menos 4x ao quadrado menos mais 6y menos vezes mais 6y, ele vai dar menos 6 vezes 6y, menos vezes menos 18, ele vai dar mais 18. Mais 7x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, ele vai dar mais 3x ao quadrado, menos 12y, menos 16y, ele vai dar menos 28y, mais 15 mais 18, ele vai dar mais 33. Não. 33. Como eu vou fazer? Como já explicar? Quando você tem uma polinômio, mas com outro polinômio, você vai identificar o grau de cada um, e você vai adicionar cada membro que tem mesmo grau. Por exemplo, aqui lá eu tenho 7x ao quadrado, ele vai fazer a diferença com 4x ao quadrado, porque ele é mesmo, mas eu não posso fazer 7x ao quadrado mais 16y, porque eles são diferentes, tá? Mas eu tenho também polinômios opostos. Polinômios opostos, o que é isso? Polinômios opostos, por exemplo, um polinômio oposto é um polinômio, dois polinômios que têm sinal diferente. Por exemplo, eu tenho a ao cubo vezes b ao quadrado vezes b ao quadrado menos 9b, mais menos a ao quadrado menos 2 a ao quadrado vezes b ao quadrado mais 9b. Se você olhar bem, você vai ver o primeiro membro, ele é oposto do segundo. Por exemplo, eu tenho mais ao cubo, mais ao cubo menos ao cubo, ele vai dar 0, mais 2 ao quadrado vezes b ao quadrado menos d ao quadrado vezes b ao quadrado, ele vai dar 0 também, menos 9b mais 9b, ele vai dar 0. Isso é um polinômio oposto, tá bom? Tá, multiplicação de polinômio. Ele fala, multiplicação de polinômio é um produto de polinômio de, por exemplo, p de x e q de x. Cela indique que p de x é um polinômio que é obtido pela soma dos produtos de cada mônio de p por todos
mônio daqui. Por exemplo, eu tenho m menos 2 vezes parêntese, 4m ao cubo menos d menos m ao quadrado vai mais 3m. Se eu devo fazer esta operação, eu vou dizer, eu vou fazer uma distribuição. Por exemplo, eu tenho m, eu vou fazer m vezes 4m ao cubo, ele vai dar 4m expoente 4, m vezes menos m ao quadrado, ele vai dar menos m ao cubo, m vezes mais 3m, ele vai dar mais 3m ao quadrado. Agora eu vou distribuir 2, menos 2. Menos 2 vezes 4m ao cubo, ele vai dar menos 8m ao cubo, menos 2 vezes menos m ao quadrado, ele vai dar mais vezes menos vezes menos, vai dar mais 2 vezes m ao quadrado, vai dar mais 2m ao quadrado, menos 6m, ele vai dar 4m ao quadrado, expor 4, menos 9, por exemplo, menos m ao cubo, menos 8m ao cubo, vai dar menos 9m ao cubo, mais 3m ao quadrado, mais 2m ao quadrado, vai dar mais 5m ao quadrado e menos 6m. Tá bom? É mesmo para outro exemplo que está lá embaixo. Tá bom? Right? E nessa parte é a divisão do polinômio. Dividir um polinômio x pelo polinômio no número d significa obter os polinômios que x e L de x. Sabe que x vezes dx mais d mais L de x igual a ex. Essa parte são a definição e a teoria que nós podemos usar para fazer a divisão de um polinômio. E dividir o polinômio px pelo polinômio dx e apresentar o resultado na forma pdx igual a ddx, que dx mais r dx, onde r dx é o resto e o quociente. E nós temos como exemplo efetue a divisão pdx, que igual pdx, que é a função, posso dizer, que igual a 2x ao quadrado menos 5x menos 2 por o segundo membro, que é h de x, que igual a x menos 4. Aqui nós temos 2x quadrado menos 5x menos 2 dividir por 4. 2x nós podemos dizer que 2x ao quadrado é igual a x igual a 2. E não, desculpa. Que dx, que quando nós fazemos 2x ao quadrado menos x menos 12 dividir por x menos 4, o resto aqui é 0, o quociente é 2x mais 3. É igual como se a gente pegar esse 2x mais 3, a gente multiplicar por esse x menos 4, vai dar exatamente esse 2x ao quadrado menos 5x menos 12. E na segunda parte, que é determinar o quociente do polinômio de x ao cubo menos x ao quadrado mais 7x menos 4 pelo trinômio x ao quadrado. Essa parte nós temos
uma explicação que é mais legal do primeiro. É que 9x ao cubo menos 30x ao quadrado mais 29x menos 6 dividir por x menos 3. É que nós, primeiro, como a gente já tem uma noção sobre a divisão, né, para fazer essa divisão, nós podemos escolher o 9x ao quadrado. 9x ao quadrado vezes 9x ao quadrado vezes x vai dar 9x ao cubo. 9x ao cubo, como está nesse lado, para passar no outro lado, vai ter que mudar o sinal, vai ser menos 9x ao cubo. E 9x ao quadrado vezes menos 3, vezes 3, vai dar 27x ao quadrado. E como era menos, esse menos aqui é menos 9, menos 27. Então, para passar nesse lado, vai dar mais 27 ao quadrado. E essa aqui, a gente continua a fazer a operação. E nós temos como resto esse zero, que como a gente já viu antes, que é o RDX, que é o resto, que igual a zero. Essa parte aqui é o quociente, que quando fazemos essa operação de 9x ao quadrado menos 9x vezes x menos 3, vai dar exatamente essa operação, que é 9x ao cubo menos 30x ao quadrado menos 29x menos 6. Essa operação é a operação por Brioffini. E essa operação a gente vai manter como dever de casa. Tá bom. Como o nosso trabalho é um trabalho que é um seminário de polinômio, eu posso fazer uma pergunta? O que é o mônio, binômio, trinômio e polinômio? O que é isso? Mas, para conhecer mônio, o mônio é uma expressão algébrica que tem só um termo algébrico. Ele forma por um termo algébrico. Por exemplo, se eu tenho 2x, 2x é um mônio. 2x é um mônio porque ele tem só um termo. Por exemplo, se eu tenho 4x vezes y, 4x vezes y, mas se eu viu isso, eu posso falar de mônio, porque ele tem só um termo algébrico. O algébrico porque ele tem o número e variável. Número e variável, ele forma uma expressão algébrica. Essa expressão, ele é apenas um termo. Mas, se mônio é um termo, o que é só um binômio? Um binômio é uma expressão algébrica que tem dois termos. Por exemplo, se eu tenho 2x, que é um mônio, mais 5n, isso dá um binômio, porque ele tem dois termos algébricos. Mas eu falei que mônio é um termo algébrico que tem, é uma expressão algébrica que tem um termo. Binômio é uma expressão algébrica que tem dois termos. Mas e para trinômio? Para trinômio é uma termo algébrico, é uma expressão algébrica que forma por três termos algébricos. Por exemplo, 2x mais x mais o menos 5z é um trinômio porque ele tem três termos. Por exemplo, mônio é uma expressão algébrica forma por um termo, binômio é dois termos e trinômio é três termos, tá bom? Você quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Não, pode seguir. Pode continuar. Tá bom, mas eu falei, como eu já falei, para raiz de polinômio, o que é raiz de polinômio? Uma raiz de polinômio é quando eu tenho uma polinômio igual a zero. Por exemplo, se eu tenho
2x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 2, isso é um polinômio. Se eu fiz esse igual a zero, mas agora o resultado que eu vou achar por x, eu vou dizer esse resultado é uma raiz de esse polinômio. Por exemplo, se eu tenho 2x ao quadrado vezes x mais 1, se eu dizer, quando eu buscar delta, ele é igual x igual a 2 e x igual a 5. Eu vou dizer 5 e 1 é raiz do x, é raiz de esse polinômio. Tá? Ou seja, afirma que o número raiz é uma equivalente afirmação aqui. P de x é dividir por x menos a. Por x menos a. Exemplo, o polinômio x expoente 5 menos 3x expoente 3 mais 3x expoente 2 menos 4x menos 12 dividir por x menos 2. O resultado que eu vou escolher, que eu vou achar por essa operação, eu vou chamar isso como raiz de esse polinômio. O raiz de uma polinômio é um resultado que eu escolhi. É mesmo também, eu posso usar o GeoGebra para determinar o raiz de um polinômio também. Tá? Acho que é isso. Só um minutinho. E a gente chegar na Estratégia do trabalho. Quase no parte final, que é a estratégia do trabalho. E nós temos aqui os critérios. Como critério, nós temos que domínio dos conceitos abordados, participação e interesse dos alunos durante as aulas e na resolução e correção dos exercícios. E no 8.2, instrumento de avaliação, prova individual e escrita. Não sei se o colega quer diz uma coisa. Não, eu acho que cada professor tem um critério diferente. Por exemplo, tem professor que escolhe que prefere fazer uma prova individual, mas tem outro professor que diz, não, eu não gosto de fazer prova individual, eu vou fazer uma prova dupla, trio, dependendo do professor. Mas para nós, a critério da avaliação é o conteúdo que aborda na apresentação. Por exemplo, se eu abordar um polinômio, mas o exercício que eu fiz na hora, mas o aluno pode esperar encontrar esse exercício na prova, tá bom? E para finalizar aqui, nós temos a bibliografia, que é do Dante e Luiz Roberto, Matemática e Contexto de Explicação, volume 3, a segunda edição de São Paulo. Finalmente é isso. A gente agradecer com o professor. E só isso. Obrigado. Muito obrigado, Carl. Muito obrigado. Agradeço o professor. Até mais.